Olá, que bom encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, neste final de tarde do primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Você é meu convidado para, nos próximos 30 minutos, refletir sobre uma das verdades esquecidas em não poucos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana, os novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer, que sucederão à nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Verdades esquecidas. Ao novíssimo chamado morte, já dedicamos 29 programas. Se você não os acessou, você é convidado a entrar no site www.rs21.com.br e assistir a todos os vídeos. O segundo novíssimo é o juízo, para o qual já dedicamos 6 programas. Este é o 7º, é a verdade segundo a qual, quando deixarmos esta vida, seremos julgados por Deus. Juízo particular, e no arremate da história seremos julgados todos coletivamente, é o chamado juízo final. E na continuação da nossa investigação sobre o juízo, ainda estamos no Antigo Testamento, procurando textos que fundamentem o agir de Deus, os critérios de Deus, as prerrogativas de Deus, quando Ele nos julgar individual ou coletivamente. Hoje vamos buscar no Antigo Testamento textos que comprovem precisamente que o Senhor atuará como juiz, fazendo justiça aos oprimidos, aos perseguidos, punindo os maus, aqueles que nesta vida fizeram mal ao próximo e que aparentemente não foram punidos, aqueles que praticaram a iniquidade contra o próximo e ninguém os prendeu e ninguém os castigou, por N motivos, ou porque se julgavam fortes, poderosos, cheios de prestígio, de dinheiro, de fama, de honra, de poder. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa do rigor do julgamento de Deus. Esses também. A frase, quem faz aqui, paga aqui, ela pode, como já afirmamos isso em vários programas, ela pode, de fato, ser verdade em algumas situações. Mas em todas não. Pois, de fato, nossa experiência comprova, e no passado temos muitos exemplos, de pessoas que morreram de idade avançada e que foram más. Nunca foram presas, nunca foram processadas, nunca foram punidas, nunca passaram um único dia na prisão, por terem praticado o mal, por terem dizimado vidas humanas, por terem causado sofrimento, dor, angústia e aflição a muitas pessoas. E não apenas estas que têm graves pecados, mas até uma única pessoa, um marido malvado, violento, que causou sofrimento durante anos à sua esposa, aos seus filhos, ou o contrário, uma mulher que causou sofrimento ao seu esposo, aos seus filhos, um vizinho, um professor, um patrão, um sacerdote? Sim, por que não? Qualquer criatura que aparentemente não foi processada por ninguém, não foi punida, não foi castigada, e aí? Escapará ela do juízo de Deus? Deus vai deixar por menos? Deus vai deixar passar? Vai não, vai não, vai não. Ninguém escapa do juízo de Deus. Voltando à frase, ao ditado popular, quem faz aqui, paga aqui, nem sempre é verdade, nem sempre acontece. E outra, se paga aqui, nem sempre se paga de forma proporcional à gravidade do seu crime. Por exemplo, quem mata 50 pessoas e pega somente 5 meses de cadeia, a punição é proporcional à gravidade do crime? Não.
roubou 100 milhões de reais dos cofres públicos, causando sofrimento, fome, dor, morte a milhares de pessoas. Foi processado e a justiça o condenou a pagar, mas gastou todo o dinheiro. Agora vai prestar serviços à comunidade. Ah, ele pagou porque a justiça o condenou. A justiça dos homens nem sempre aplica uma pena proporcional à gravidade daquele pecado. E julgar a gravidade, segundo os critérios dos homens, falhos, é uma coisa. Segundo os critérios de Deus, é outra coisa. Pois bem, vamos começar agora uma investigação arrepiante. A palavra de Deus, que não dá brecha para ninguém, vai nos dizer coisas realmente muito graves. A primeira delas, Salmo 7, versículo 9. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme minha integridade. É curioso que o Salmo 7 é o salmo do injustiçado que apela para Deus para que faça justiça, porque ele foi vitimado, porque ele foi injustiçado, porque os malvados lhe causaram dor e ele sozinho não consegue fazer justiça. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito. No Novo Testamento, nós temos numa parábola que Jesus nos ensinou. Essa parábola só se encontra no Evangelho segundo Lucas, de duas pessoas, Lázaro e o rico Epulão, o rico esbanjador, o rico glutão, que dava banquetes, que se banqueteava, etc. E Lázaro, cheio de chagas, batia a sua porta e esperava comer apenas as migalhas. Ambos morrem. O rico é sepultado. Lázaro, o texto nem diz que foi sepultado. Talvez o seu corpo tenha apodrecido para lá, porque o texto só diz que o rico foi sepultado. O que para Deus é irrelevante saber se foi sepultado e com honras, etc. Pura bobagem diante de Deus saber se o corpo teve um sepultamento. Só que esse rico vai para os tormentos do inferno. E Lázaro, o injustiçado, vai para o seio de Abraão. A situação se inverte completamente após a morte. É claro que não é a lição principal da parábola de Lázaro e do rico, mas nela, sem dúvida alguma, está embutida essa questão narrada pelo Salmo 7, versículo 9. O injustiçado não perde por esperar. A súplica dele é acolhida por Deus, que um dia exercerá verdadeiramente a sua justiça. Primeira lição, particularmente para mim, aterrorizante, assustadora, e é bom que seja assim. Em se tratando de juízo, os textos da Escritura têm que ser impactantes. Com o juízo de Deus não se brinca. Vamos agora ao Salmo 25, versículo 1. De novo, o tema do justo inocente que clama a Deus pedindo que se faça justiça. Vamos ao texto. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado retamente e confiando em vós não vacilei. Sondai-me, Senhor, e provai-me, escrutai meus rins e meu coração. Aqui é o inocente que está se dirigindo a Deus. É impossível deixar de aludir àquela situação de tantas pessoas, e não são poucas, vítimas da maldade dos homens, que diante de um sofrimento que lhe é infligido, é absolutamente inocente. Foram vítimas da maldade, da perversidade, da brutalidade, da cobiça e de tantas outras atitudes horrorosas dos homens. Quem fará justiça contra eles? Para não citarmos tantos outros,
somente alguns. Os inocentes que foram abortados, entenda-se, assassinados. Aqueles que foram, na verdade, massa de manobra, foram usados, foram explorados, foram roubados, foram desrespeitados, foram vilipendiados. E nada foi feito contra os malvados. E eles agiram impunemente. Ficará isso por isso, e ficará desta forma, o dito pelo não dito, foi feito e ponto final, ninguém os toca, ninguém os pune, ninguém os processa, ninguém os condena. Na aventura humana, talvez. Pelas criaturas humanas frágeis, às vezes medrosas, às vezes covardes, às vezes ineficientes por vontade própria, às vezes lentas, às vezes retardadas, de Deus não. Não escapam. Pulemos agora para o Salmo 34, versículo 24. Julgai-me, Senhor, segundo vossa justiça. Ó meu Deus, que não se regozijem à minha custa. Não pensem em seus corações, tivemos sorte. Não digam, nós o devoramos. Pensemos naqueles que nos campos de concentração foram covardemente, como folhas de papel, queimados nos fornos de cremação. Pensemos naquela multidão de indigentes dos países pobres que morrem, que fenecem, que agonizam, que se manifestam verdadeiros farrapos humanos à procura de um prato de comida, de água para beber, e não têm condições básicas de sobrevivência. Isso às custas da maldade, da perversidade e da cobiça dos homens. Isso ficará impune? Não ficará. O Senhor os julgará um dia. Essa é a grande verdade, esta é a grande realidade que nos aguarda quando deixarmos esta vida. Seremos julgados por Deus, o grito dos inocentes já foi atendido por Deus. Nada escapa do seu juízo. Nada escapa do rigor de sua santa ira, que julgará de forma imparcial, de forma implacável, todos os maus. Não saia daí. No próximo bloco, se Deus quiser, retomaremos esse argumento, citando mais textos da Escritura.